Então, o que a gente queria conversar era, primeiro, assim, para você falar um pouco, se apresentar um pouco, falar da sua trajetória, suas origens, né, família e tal. E você é de onde, originalmente? Eu sou do interior de Minas Gerais. Sim. Interior mesmo. Eu brinco que eu sou de um buraquinho chamado Caxambu. Não é esse Caxambu aqui do sul de Minas, não. Tá? É um distrito do município de Rio Piracicaba, que também não é o Piracicaba de São Paulo, é de Minas Gerais. Chama Rio Piracicaba porque é um grande rio afluente, o Rio Doce. Tá? Então, eu nasci nesse lugar muito pequeno e sou irmã de 11. Somos 11. Sim. 11 irmãos. E meu pai, assim, é interessante falar dele, porque é da história dele que eu vivi, entendeu? Meu pai ficou órfão por 12 anos e cuidou da mãe e do irmão, entendeu? E eu acho que ele sempre foi uma pessoa que se virou. Quer dizer, eu me lembro nesse lugarzinho que tinha em Caxambu. O que chamava Caxambu? Era um lugar em que os escravos das fazendas vizinhas tinham vindo morar, entendeu? Então era um lugar pequenininho que tinha uma grande rua e tinha uma rua lateral que chamava Rua do Cristal. Nessa Rua do Cristal morava quase só os negros. Mas não tinha muita diferença, não, pelo menos a gente não sentia. E meus pais começaram a preocupar com a nossa educação pelo seguinte: como era um lugar muito pequeno, todo mundo ia para a mesma escola, da mesma professora chamada Dona Ruth, que foi a professora da minha mãe, que foi a minha professora, até o terceiro ano primário. Todos na mesma sala, primeiro, segundo e terceiro. Tá? O papo era, no Caxambu não tem um neguinho que não saiba ler e escrever. Era ensinado a todo mundo. Era uma coisa assim, quer dizer, lembrança de infância. E nessa escola eu fiquei 3 anos, eu já entrei sabendo dele, né? Me ensinou em casa e tal. E quando eu terminei o terceiro, meu pai ficou preocupado com o seguinte: a solução seria repetir o terceiro. Então, eu tinha uma tia que era freira, no convento da Vida, também em Minas, né? Eu sei que ele entrou em contato com ela e tal, e total. Ele me mandou para esse colégio junto com a minha irmã abaixo de mim, que era 1 ano mais nova que eu. Eu tinha 9 anos e ela tinha 8 anos. E nós ficamos internas, porque era a única forma. Para ir do lugar onde eu morava até Itabira eram 9 horas. Você pegava Jardineira, você pegava Central do Brasil, depois você pegava Vitória, Minas, sabe? Era assim, eu me lembro da minha mãe arrumando as matulas para a gente comer no caminho, né? Então a gente ficou no colégio interno e nós somos 8 irmãs. Eu tive uma irmã que era deficiente, teve um problema de nascimento, sabe? Porque todo mundo nasceu na roça, todo mundo nasceu de parteira e tal, né? E ela teve esse problema, ela faleceu agora na Covid.
mais feliz da família. Mais querida, mais feliz e tal. Mas, óbvio, ela não foi ao colégio, né? Nós outras 6, todas, estudamos no colégio, né? Bem, eu me formei em... O que se formava na minha época? Eu tenho 85 anos, né? Na minha época, toda mulher se formava em professora, era o chamado curso normal. E o estudo desse colégio, eu estudei no colégio freiras franceses, que tinham saído também de uma perseguição na França e tal. E meu pai, nessa ocasião, o que ele fez? Assim, a história da gente é misturada com a história do país, a história da religião, né? Nessa época, começou muito a industrialização, as cidades grandes a crescerem. E eu tinha um primo que foi para Belo Horizonte. Belo Horizonte estava em pleno crescimento. E papai comprou a fazenda dele. Comprou, obviamente, para pagar em 10 anos, aquelas coisas e tal, com a finalidade de pagar os nossos estudos. Entendeu? Porque não teria outra condição. E, então, me formei em professora e lecionei no próprio colégio. Comecei a lecionar com 16 anos. Péssima professora de criança, péssima. Ai, sabe, eu percebi desde cedo que não era aquilo, era para mim. Bem, e numa dessas ocasiões, me convidaram para vir para o Rio, o próprio colégio, me convidaram para vir para o Rio. Eu vim para o Rio e comecei a lecionar também um colégio da Bíblia, chamava-se Nossa Senhora das Dores. Por aqui do Rio também chamava-se, acredito que se chama até hoje, Nossa Senhora das Dores, ali em Brasília, na rua do Iá. E eu era professora ali. E quando eu cheguei no Rio, a primeira coisa que me chamou... desculpa, porque tem um porém aí que é importante, que é de formação, que naquela época quase não tinha mestrado, doutorado, a própria graduação era quase um luxo, né? Então, os governos, por exemplo, o governo de Minas, nas férias, criava cursos de aperfeiçoamento, eu não sei como é que eles chamavam na época. Eu tinha até guardado, nem sei se eu tenho ainda, os diplominhas daquela época. Você ia e você se tornava habilitada a lecionar determinadas coisas. Tá? Então, eu, por exemplo, eu tinha habilitação para lecionar português, depois eu tive habilitação para lecionar no curso normal, para filosofia, sociologia, era tudo muito bem primitivo, mas tinha isso, né? E com essa carga de conhecimento que eu vim para o Rio de Janeiro. E eu, logo que cheguei no Rio, assim, a coisa que mais me impressionou no Rio foram as conversas. Porque eu estava acostumada, que na minha terra tinha gente pobre, mas quer dizer, era uma pobreza que a gente conhecia de ministrada e tal, e da vida. Era, a Vale já tinha entrado, tinha muito operário, mas com casas boas, as casas dos operários da vida são boas. Né? Então, a favela foi a coisa, sabe, me chamou a atenção. Isso era que ano, mais ou menos? Isso.
devagarzinho dos anos 60, dos anos 60. Né? E aí, aquilo me incomodou tanto que eu resolvi visitar, sabe? E comecei visitando, comecei levando os estudantes, as meninas que estavam em formação de professor, ensino normal, né? Então, por exemplo, hoje quando eu ouço falar das favelas da Penha, que é esse horror, Luiz trabalhando ali. Agora, quando eu comecei o trabalho, eu fazia um trabalho, era um trabalho meio de caridade, sabe? Era o que eu sabia fazer, o que eu preocupava. E muito agoniada com a situação, por exemplo, entrava numa casa, perguntava, a mãe está ali com 4, 5, muita criança, né? Muito filho, perguntava pelo marido, o marido foi embora, mas eu tenho um companheiro. Para mim, que vim de Minas, de uma família católica, tradicional, do interior, ouvir aquilo era muito forte. Eu comecei a ouvir essas histórias, né? Depois uma colega minha foi até morar lá na favela também, não morei, mas ela foi. E isso era por alguma instituição, alguma entidade que Olha, não tinha instituição assim que apoiasse o trabalho da favela. Tinha instituição na qual eu trabalhava que me apoiava. Mas era escola. Escola, colégio, Não tinha da igreja, não era pela igreja católica. Olha, não era pela igreja católica. Por exemplo, esse colégio tinha um capelão, mas você nunca foi lá. Entendeu? Era um trabalho voluntário. Mas a gente começou muito com esse espírito de caridade. E aqui eu quero contar uma coisa da minha infância. Eu, assim, lá no Cajambu, naquele escondidinho do Cajambu, minha mãe recebia um jornalzinho, uma revistinha, que era a revista de São Geraldo. Eu não sei de onde vinha aquilo, mas contava muitas histórias e tal. Eu lia aquilo de cabo a rabo, porque eu fui ávida. Leitura para mim é como água. Sempre. Eu lia aquilo tudo, falava, quando cresci, eu quero ser uma missionária na África, que contava a história do missionário na África. E aí, quando eu comecei a visitar a favela do Rio de Janeiro, eu falei, meu Deus, a África é aqui, né? Eu preciso ir muito longe. Mas, quer dizer, essa questão social, ela é uma questão, para mim, desde criança, sabe? É uma coisa assim que eu, às vezes, fico pensando. Eu tenho uma netinha de 9 anos, acho que certas coisas não passam. Não sei se eu estava no interior, entendeu? Não sei. Passava na vida. Então, todo esse trabalho eu fazia, acho que era uma vez por semana, a gente subiu ali, lá bem, quantas vezes subiu no Catarina, que a gente ia também por cima, não para ver pobreza, em cima para ver beleza do Rio, né? Mas trabalhei muito ali. Depois, eu fui lendo o seu Paulo Freire.
falava com os estudantes, quer dizer, acho que chama. Posso atender? Pode, não, acho que até não. Segura aqui, depois a gente retira. Oi? Deixa eu ficar ali. Eu tô mais inseguro com a É, câmera, a gente fica. porque... Eu tô gravando aqui. Não, mas tá. Só tá um pouquinho... quando você vem pra frente, eu acho que é capaz de estar cortando a tua cabeça. Esse edito agora. Olá, meninas. Bom dia, gente. Desculpa. Acho que tá tudo certo agora. Olha, você vai aproximar mais a cadeira, né? Não, acho que tá... Tá mais tempo aí, É? gente. Tá bom. Eu já liguei aqui, eu fui conferir se a câmera tava gravando mesmo, parece que tá. A gente fica com medo. Ah, não sei, será que não era melhor mandar você ficar ali olhando se tá Eu acho que é bom dar uma certo? olhada de vez em quando, só se tá ok, porque se parar, eu trouxe baterias também, que a Lia tem uma câmera igual, eu trouxe duas baterias carregadas, só trocar. Tá bom. Tá? E a gente eu também peguei um gravador emprestado aqui, da Lia também. Não vai querer usar o... Acho que não, acho que esse aqui eu tô pegando. Você fica à vontade, tem água, tem café, tem Obrigada. Deixa eu apresentar elas. Dória, Flavinha, Ana e Isabel. Acho que tá ok, né, Ana? Fica chegando um pouquinho pra cá, assim. Eu fiz um pouquinho. Pronto, acho que tá bom. Tá bom. Então, pro áudio a gente pega mais de perto, o som a gente pega aqui mais de perto, fica mais fácil. Já tá gravando, certo? Tá gravando, né? Inclusive quando não tá gravando, ela para rápido, né, pra botar a bateria. Aí só de vez em quando vocês dão uma olhada, se vê que parou por falta de bateria, ela deve dar um aviso, aí a gente dá uma paradinha muito Tá alta. bom. E a gente tá chegando no Paulo Freire. chegando Paulo Freire, e eu queria só assim recordar que tudo tem a ver com a Igreja Católica. Eu era católica, né? E trabalhava no colégio católico, né? E aí comecei a estudar Paulo Freire, ensinar também a Paulo Freire e trabalhar já de forma diferente. Mas onde? O que acontece? Vocês sabem também pela história que o Rio de Janeiro passou por uma grande transformação, tirando todo o pessoal da favela do Pinto, que ficava na Lagoa, e trazendo para o subúrbio, né? Então, perto de onde eu morava, tinha uma favela, um conjunto habitacional, que foi feito um conjunto habitacional. Aliás, tinha dois. Tinha um em Brasília e tinha um na Penha, mas eram muito próximos, né? E então, aí sim, eu comecei a trabalhar com um padre que ele celebrava missa ali todos os domingos. E, na verdade, a gente fazia um trabalho de educação, tá? Era um trabalho, quer dizer, aí nós já estamos falando de ditadura, Depois do golpe. ditadura, e que o que eu me lembro assim, tudo era difícil, mas a gente enfrentava. Eu às vezes fico pensando, meu Deus, quando eu comecei a trabalhar em Nova Iguaçu, eu ainda não estou falando de Nova Iguaçu, mas só falar, eu comecei indo lá e voltando. E às vezes eu voltava de noite, sozinha. Gente, como eu faço? Você morava em Gradipina mesmo, perto da escola. Eu fazia isso, entendeu? Quer dizer, fui, de certa forma, cada vez mais me engajando. E tinha um pessoal, quer dizer, eu na época, eles não se apresentavam para mim como tal, entendeu? Mas era de um
tal movimento chamado MPL, não da África, não, do Brasil, Movimento Popular de Libertação. Mas era todo voltado para a educação popular, todo baseado em Paulo Freire. E, assim, do que eu me lembro, foi o último bastião que a ditadura ceifou, entendeu? Porque a maioria foi preso. E eu, ouvindo, as pessoas estavam sem emprego. Eu tenho até uma anedota sobre isso. Mas, enfim, a gente começou trabalhando nesses dois conjuntos habitacionais. Eu, assim, eu não sou muito de guardar foto, nem sou muito apegada a passado, sabe? Por isso que eu tenho dificuldade de ficar lembrando, ficar falando, ficar alabando, entendeu? Mas outro dia eu achei uma foto dos conjuntos com as crianças fazendo primeira comunhão, não sei o quê, e achei uma foto minha com dois operários matando meninas. Não sei onde eles estão também, mas eu tenho por aí. Eu tenho por aí. Né? Só para não perder, esse pai que a senhora mencionou, ele era estrangeiro também? Estrangeiro, espanhol. E a JUC, aí não tinha nada, esse movimento não tinha nada a ver com a JUC e a JOC, ou eles estavam Não, quer por dizer, ali? eu acho que não tinha nada a ver. Tinha a ver com o movimento operário, com a JOC. Com a JOC. Com o movimento operário católico. Muito ligado a São Paulo também. É tanto que eu fui a São Paulo, porque como eu não era de nada, eu só trabalhava, eu às vezes servia de correio, entendeu? Fui a São Paulo para avisar certas coisas. Esse movimento, né? Tem várias passagens engraçadas sobre esse correio ambulante, né? Bem, e aí a gente trabalhou bastante tempo, e era muito engraçado. Pessoal muito legal. Né? Eu me lembro de um garoto de 12 anos que o pessoal considerava delinquente. Um garoto. Você não ouvia, sabe? Devia ter coisas assim, mas não era. A dificuldade para entrar não tinha nenhuma. Você podia entrar, você visitava, as pessoas te convidavam para casa, você ia nas casas. Quer dizer, era um trabalho voluntariado que eu fazia com um prazer imenso, né? Compartilhando, porque dinheiro tinha para dar, né? A única coisa que podia discutir os problemas. Né? Bem, eu sei que chegou um momento que a perseguição foi muito forte, sabe? Então, eu decidi com uma colega minha, uma colega que hoje está em Recife, estudar com a permissão de Dom Adriano Hipólito, que é a grande figura. Olha, se tem uma pessoa que a gente deve reverenciar no estudo econômico, porque ele, sabe, ele cumpria. Então, ele nos conseguiu uma casinha lá no bairro chamado Cristalé, que é um bairro muito pertinho do centro. Ali no Nova Iguaçu, nós fomos morar lá. Mas quem? Eu e essa moça. Colega? Colega chamada Elusa. Então a gente foi morar lá e começamos assim, também
esses padres que estavam conosco também migraram para lá, não foram morar, A não. gente já ouviu essa história Não dos foi. da Vila Kennedy, né? Uns da Vila Kennedy, não sei se são os mesmos. Não. Não. Eles moravam na Cidade Alta. Tá? Mas eles não foram morar meu colega e eu. E aí eu comecei a fazer faculdade de tarde. Tá? Eu fazia faculdade nessa época. Já fazia quando estava no Rio. Fazia sociologia. E aí eu vinha todos os dias de Nova Iguaçu para o Largo São Francisco. Eu fiz a faculdade toda assim. Isso me deu uma possibilidade também de me aproximar dos trabalhadores. Por quê? Porque aí a gente já começou a trabalhar fortemente com a nossa operários. Tá? E como eu estava estudando, eu queria fazer uma etnografia dos trabalhadores. Mas você não podia ir em fábrica, né? Você tinha que fazer nos locais de moradia. Por isso que eu estou te falando, eu encontrei uma foto, né? Era da FNB, né? Você conhece a história? A gente tem documentação que o Zé Ricardo nos passou. Da FNB, e o outro era da Brahma, que era um prédio aqui atrás da moda. Trabalhava na Brahma. Eu tinha essa foto com os dois que eram vizinhos e tal. A gente trocava muita ideia e tal. E esses outros amigos, que eram todos padres, inclusive belgas também, eles trabalhavam mais com os homens. E nós trabalhávamos mais com as mulheres, trabalhadores. Não era uma divisão assim que não podia nem nada, não. Mas era mais uma possibilidade. Mas, professora, só para a gente voltar um pouquinho, para a gente entender melhor essa história. Por que vocês foram para... Você e sua colega foram para Nova Iguaçu pela presença do Dom Adriano? O que vocês decidiram que era lá, aquele lugar, por ele? Do Adriano, porque a situação para trabalho popular, vamos chamar agora de trabalho popular, porque eu fui migrando, né? Fui migrando com o tempo. Para trabalho popular, para trabalho de formação das pessoas, estava ficando cada vez mais difícil. Porque, por exemplo, um desses pares que trabalhou na Rocinha, a polícia entrou e prendeu uma pessoa que não era pai. Então, claro, aí amedrontou, nós estamos com medo e tal. E aí que eles foram para a Cidade Alta. Mas a polícia estava atrás. Então ele teve um fluxo para a Baixada. A Baixada foi essa razão para esse grupo que trabalhava com a educação primária. Tá? E esses padres belgas, eles já estavam lá em Nova Iguaçu? Eles já estavam. Eles tinham Trabalhando paróquia, junto com o Dom Adriano. junto com o Adriano, tinha paróquia. Mas eles eram muito livres, sabe? Assim, eu ficava impressionada porque nossos pais eram muito livres. Você se lembra dos nomes deles? Não me lembro. Isso aí é porque eu não me lembro mesmo. Não me lembro. Mas eu me lembro de uns 4, assim, trabalhando, jovens, muito alegres. Que a gente tinha, assim, quer dizer, era uma situação que tinha medo, mas tinha também muita alegria, sabe? Você trabalhava num ambiente bom. Por exemplo, nós trabalhávamos
hoje eu gosto, entendeu? Não de tudo. Como é que era essa convivência com as mulheres, assim? Era ótima. A gente dava curso. E isso que eu estou te falando, né? Que infelizmente não guardei nada disso, porque a gente teve que ir para o exterior e teve que, sabe, jogar tudo fora. Mas a gente tinha, eu sempre fui muito organizada. Eu preparava a aula. Toda vida eu preparei a aula, até hoje. E aí a gente tinha muito material. Fazia uma disciplina, né? E elas eram trabalhadoras Mulheres domésticas, trabalhadoras. operárias? Tinha operárias, tinha domésticas, mas eram todas do movimento operário, que chamava movimento operário. E eram cursos de alfabetização? Não, era discussão. Era discussão Da política? vida, da política, do que significava isso, do que significava aquilo. E tinha um trabalho de evangelho, assim, também? De discutir o Sempre. evangelho? Olha, em geral a gente, eu não me lembro bem, mas eu acho que a gente pouco discutia o evangelho como tal, entendeu? Mas era o pessoal, quer dizer, essa pastoral operária toda era ligada à igreja, né? Toda ligada. E os padres que trabalhavam como ordenando eram padres muito conscientes. Entendeu? Enfim. Você lecionava em escola também lá? Não, lá não. Eu estudava, a gente ganhava um salário. A gente vivia como um salário. Mas ganhava, recebia de quem? A gente recebia. Aí é que está a história. Eu não sei de quem a gente recebia esse salário. Mas eu acho que era desse movimento. Do diocese? Diocese e tal. Isso e vinha bastante dinheiro de cooperação É. europeia, né? Eu me lembro que uma vez me chamaram de Nova Iguaçu. A sede do bispado era aqui na Glória, não sei se vocês se lembram, era um prédio grande. Eu fui chamada aí e entregaram o dinheiro, que era para nós. Acho que veio de fora. Assim. A ideia que eu tenho é do Comitê Católico na França. Né? Mas, na verdade, a gente vivia com um salário mínimo. Nós não reclamávamos. Aí nos contentávamos com aquilo. E a gente fazia visita aos bairros, às famílias. E quando fazia visita, a gente não perdia oportunidade, era pastoral operária. Entendeu? Era de falar do trabalho, da importância do trabalho, mas da importância de ser um trabalho reconhecido, da organização dos trabalhadores. E, ao mesmo tempo, a gente utilizava uma linguagem que eu também não me lembro as palavras, mas era tudo cifrado, sabe? Não era... A gente não podia falar de tudo. Então era tudo mais ou menos cifrado. E isso foi até 1975. Mas em 70, nesse período, eu estou falando assim bem geral, porque como eu digo para vocês, realmente eu não me lembro dessa vida. Mas nesse período começaram a aprender as pessoas
E aí, muitos dos nossos colegas de trabalho, que muitos deles estão aí até hoje fazendo trabalho, entendeu? Muitos estão aí até hoje. Trabalho de educação popular. Estão engajados, socialmente engajados. Nós também entrevistamos a Adair Rocha depois, não sei se o Adair já estava nessa época lá, ou se foi Não, depois. mas daí não foi muito tempo. Mas tinha, enfim, tinha várias pessoas, sabe, que foram presas. E vieram para a Fiocruz depois, tinha os médicos que estavam lá em Cabo Sul, né? Ah, sim, Não é? aí era o que eles chamavam de... Era outro movimento. Quer dizer, cada um tinha que arrumar um nome, né? É com o Ivo, com o Zé Noronha, com a Lúcia Soto, que a gente sabia um do outro, não se comunicava muito, porque não podia, né? Mas era o deles. Eles começaram, nós começamos com o Pastoral Operário. Eles trabalhavam com movimentos de bairro. Movimentos de bairro. Tá? A gente sabia desses, todos sabíamos de todos. E depois nos encontramos, né? Que depois passou tudo, nos encontramos, inclusive na Fiocruz, né? A gente tinha que tomar muito cuidado, sabe? E então começaram a prender pessoas. Eu me lembro de um colega nosso, que a mulher dele morava na Cidade Alta. A mulher dele teve um filho e ele foi preso imediatamente. Então, era um sofrimento para nós, assim, muito grande, sabe? E, como eu falei, eu fazia um pouco o papel de mediação, sabe, com essa carinha ali. Eu ia no lugar, eu ia no outro, eu tentava certas coisas. E aí o seguinte, quando começou a cair o pessoal, que foi na época do Jarbas Passarinho, como ministro de Educação. Então, foi o último movimento a cair na época da repressão. O último movimento que eu estou falando é dos trabalhadores, né? Que não pegavam em arma, nada. Era trabalho de convencimento, trabalho de base. Então, eu, nessa época, eu comecei, eu acho um pouco as datas, mas vou falar a primeira caída e o meu papel nessa. Eu tinha mais aluno, que era Polícia Federal, e que me adorava, como professor e tal. E quando caiu a primeira pessoa, eu vou tentar, eu vou falar com esse homem. Aí eu procurei e falei com ele, assim, fulaninho, eu também não conheço o nome, e ele começa uma coisa para você. Tem um colega, um companheiro, uma pessoa que trabalha comigo, educação popular e tal, que foi preso. E aí eu falo para você sabe de alguma coisa? Se você pode ajudar, né? Aí eu falei assim, você conhece fulaninho e tal? Eu falei, Eduardo, eu trabalho com ele. Afaste-se. Afaste-se. E se você tiver algum lugar para ir, suma. Isso pode chegar. Eu não estava falando que ele me
procurar. Eu acho que nunca fui, né? Você já pode chegar nisso. Eu pensei, meu Deus, eu ia lá para minha casa de meus pais em Minas Gerais, falar, eu não posso falar isso, né? Os pais nunca entenderiam que eu daria um comer. Assim, né? E aí, eu tinha uma amiga que era mulher da editora de Zé Olímpio. Já ouviu falar na editora? Não é a mesma de antigamente, o dono era outro, né? Que tinha me pedido parecer sobre um livro. Eu tinha dado parecer e ela adorou, ele ficou minha amiga, parecer contra. E ela me adorou e ficou minha amiga. Mas o que eu faço? Vou procurar a Regina. Não dela. Eu suspeito que ela é minha amiga até hoje. Entendeu? Aí eu liguei para ela e falei, Regina, eu posso ir na sua casa conversar com você? Ela disse, eu morava ali na Borges Medeiros, na Lagoa. Então eu fui na casa dela e eu disse, se tem alguma sugestão para me dar, porque... E aí contei um caso policial, falou comigo, né? Eu estou com muito medo. E aí eu precisava de algum apoio, né? Ela falou, aqui em casa, claro! Na casa dela ninguém ia procurar, né? Aqui em casa, agora, já fica aqui. Aí eu fiquei lá, morrendo de medo do marido. Eu pensei, eu chego o marido de noite da editora e falo, o que fazer? Estamos aqui, né? O cara chegou e batemos o maior papo. Ele era ótimo, ele também era de esquerda, ela era de esquerda. Nós batemos o maior papo e ficamos muito amigos. Eu fiquei com medo. Até, e nesse mesmo, o que eu fazia? Eu ia no CMBB, pedir Dom Ivo Scheider. Esses nomes assim eu me lembro, viu? E o irmão dele, que era Aloysio, eram os dois, né? Então eu ia, conversava com eles e eles me diziam o seguinte, olha, a única pessoa que pode fazer alguma coisa é Dom Eugênio. Você vai dar. Aí eu bati em Palácio São Joaquim. Mas eu fui assim. E, obviamente, eu sempre andei muito simples. Mas eu, na época, fazia muito crochê, eu tremo um pouco agora. Por isso que minhas habilidades manuais estão de lado. Mas, por exemplo, eu ia do Rio para Nova Iguaçu, fazendo crochê ou bordando, porque é uma viagem. Bem, então eu tinha uma blusinha da Ellen, eu cortei eu tinha feito uns coladinhos, sabe? E apareci lá no Palácio Joaquim, sabe? Ai, que execrado. Pensa a pessoa que mal vestida. E acontece que o Eugênio não estava lá. Mas aí eu falei, não fui bem atendida, mas fui atendida. E realmente a pessoa essa que estava, que tinha um filho recém-nascido, foi solto. Então eu devo ter contribuído uns 3 ou 4 nesse caminho, assim, porque eu não era, entendeu? E acho que o pessoal também não tinha coragem de propor um movimento MPF, né? Eu era educadora popular, educadora, entendeu? Professora,
que eu fiquei na casa dela. Já por uma hora. Nós somos amicíssimas até hoje. O marido faleceu, amigo nosso, entendeu? Uma pessoa maravilhosa, me deu abrigo assim, naquela hora, entendeu? Tirar esses índios. Nossa, Você ficou em Nova Iguaçu até 75. até E aí, aí o que acontece? Meu companheiro, não era meu companheiro ainda, tinha ido para a Espanha, porque a mãe dele estava mal. Eu tinha ido para isso, eu tinha ido em 92 para a Espanha, porque a mãe estava passando mal, foi para lá. E esse ínterim que a coisa piorou tudo, porque foi depois dos anos 70 que piorou mais ainda, né? Bem, nesse tempo todo a gente correspondia, porque ele queria voltar. E a gente falava para ele não voltar. Por quê? Nos bastidores da eleição, o nome dele aparecia como agitador internacional. O que acontece? O pessoal que era preso tinha que culpar alguém, né? E aí culpava ele estava fora. E o nome dele? Carlos. Carlos. Vocês militavam juntos, se conheceram na militância. Na militância, nós conhecemos militância. mas aqui no Rio ou em Nova Iguaçu? Nós nos conhecemos aqui no Rio. Ele foi um dos que morou na Rocinha. Ele era padre. Morou na Rocinha. Trabalhou na Rocinha como o povo chamava de Ciro. Ciscaro, esqueci. Ciscaro, não sei o nome. E aí, no final de 75, ele viu que mudava um pouco o Brasil mesmo, né? E aí a gente já tinha uma relação assim. Era uma relação, não era relação de namoro, mas era uma relação muito próxima, né? Aí resolvemos casar. E ele era, por exemplo, ele se via como um padre comunitário? Era esse um pouco esse trabalho missionário dele que vinha da Espanha? Como era? Ele continuando, ele ficou impressionado também com a pobreza, tudo, né? E ele veio para ser chefe do departamento de Química da PUC. Ele é doutor em Química. E aí ele fez Ibrates e depois teve que sair. E depois de muitas andanças, ele representava o movimento. Aí já é outra história, a história com Paulo Freire lá fora, que criou o movimento. Mas, enfim, ele... Mas depois eu posso falar um pouquinho, porque a gente ficou ligado a isso. Mas em 75 vocês casaram Nós onde? casamos em 75, início de 76, Onde? Na Espanha? nos Estados Unidos. Estados Estava representando esse movimento do Paulo Freire, que chamava For a Society Overcoming Domination. Os nomes assim, que era um movimento, quer dizer, ninguém podia botar nome extravagante, né? Sim, sim. E For a Society Overcoming Domination. E aí a gente resolveu casar e eu fui para os Estados Unidos. Mas quando, 95,
75 ainda, vocês já ouviram falar, devem ter ouvido falar, no Modesto Silveira. Sim. Modesto Silveira foi grande aqui. Tá? E eu, em Nova Iguaçu, quase todo dia recebia recadinho. Cecília, toma cuidado, que falaram o seu nome. Falaram o seu nome. Você imagina o que é viver com isso? Então, quando a gente decidiu, quer dizer, quando eu fui para Nova York, quando eu fui para Nova York, é porque nós decidimos casar, entendeu? Aí sim, porque eu, assim, antes eu não tinha essa coisa de casamento, não, sabe? Eu casei tarde, eu casei com 38 anos, entendeu? Essa família deve ter ficado assim. Meu pai, minha mãe ficou um pouco assustada, né? Meu pai dizia assim, minha filha, quem ama com fé, casado vai e seja feliz. Meu pai, minha mãe ficou assustada, mas depois eles amaram o marido e tal. E, enfim, durante todo esse tempo a gente não parou o trabalho popular. Tá? Mesmo com a prisão de pessoas aqui, foi durante esse tempo também que Dom Adriano sofreu atentado e tal. Quer dizer, era uma situação. Eu não sei como é que a gente aguentava aquilo. Até hoje eu fico pensando, meu Deus, como que a gente vivia no fio da navalha. Entendeu? Se chegasse em casa, não ia achar nada. Porque tudo a gente tinha que destruir. Mas tinha as duas pessoas no trabalho, eu e minha colega. E era meu nome que aparecia, e Modesto mandava falar comigo. Nós tínhamos uns colegas também, que depois foram para São Paulo, um grande historiador, Luiz Tibães Nixon, que teve vários livros publicados depois, né, com a mulher dele, a Ida, que também trabalhou, eles iam do Rio para lá. Tinha muita gente do Rio, nossa casa era o espaço, né? A comidinha ruim, nós recebíamos para todo mundo. Então foi isso. E aí vocês ficaram nos Estados Unidos? Tá, então deixa eu falar um pouquinho dele, que é importante colocar. Né? Muita gente dessa teve que sair do país, tá? Principalmente os cabeças que estavam esperando. Tá? Foram para Paris e com a cobertura do Comitê Católico. Tá? Tem uma pessoa desse comitê, que acho que anda ali até hoje. Nossa, que mulher fantástica aquela, sabe? Esqueci agora o nome dela. O nome dela é fácil de lembrar. Morar ali, eu fui à casa dela. A mãe dela era prima do rei da Bélgica. Eu dormi na cama da mãe dela, que estava viajando, entendeu? Então, era assim, a gente teve uma colheita na França muito importante. Mas, para ter como se diz, diríamos, a legitimidade fora, se criou um movimento cujo presidente era o Paulo Freire. Tá? E todos nós participávamos desse movimento. Eu estou achando que
como no Estados Unidos, o geral era outro nome. Movimento do Desenvolvimento da América Latina. Era um desses nomes anódinos. Você consegue organizar? Anódinos, quero dizer. Vocês foram para a França depois dos Estados Unidos? Não. Nós não moramos na França. Só Passamos na França. Quer dizer, meu marido morou em vários lugares. Ele quis voltar, veio para a Argentina, foi para os Estados Unidos, foi para o Canadá, sempre tentando voltar. Tá? E depois parou nos Estados Unidos, tá? Ficou lá. Porque essa tal organização legitimada, cuja presidência de Paulo Freire, achou importante a presença dele lá para contato com os sindicatos americanos. Você estudou muito, já? Eu ainda estou aqui, tem tudo a ver com o que eu pesquiso. Aí eu tenho que fazer uma entrevista com o seu marido. Olha, eu acho que ele vai ser melhor que eu. Tá, então ele ficou lá, acho que desde 72, que viu que não ia poder sair, né? E eu fui no início de 76. Cheguei lá dia 15 de janeiro de 76. E aí nós ficamos lá, porque ele conseguiu a carta de residência nos Estados Unidos, que lá ninguém sabia, né? A gente eu morria de medo. Por exemplo, teve uma passeada dos índios lá contra os donos das indústrias de uva e não sei o quê, entendeu? Os índios trabalhavam quase de graça, lá no Confidor da Califórnia, sabe? E eles faziam muito movimento em Nova York, porque Nova York é parecido. E Carlos, vamos para passear. Apavorado, é como se tivesse alguém em PSN atrás de mim, entendeu? Eu não consegui desligar. Tá? Então nós ficamos lá até 79, não, desculpa, até 77, final de 78. E aí está o movimento Paulo Freire, achou que é importante o Carlos ir para a Espanha. Porque para organizar assim, vindas de sindicalistas da América Latina para conhecer os sindicatos franceses, italianos, CFTT, exatamente, comissões obreiras, tudo isso. Italianos também. E italiano não me lembro nomes, né? Mas aí nós fomos para a Espanha. E nesse tempo eu tive um bebê nasceu nos Estados Unidos. Fomos para a Espanha, tinha 3 meses. Uma vida assim, sabe o que é de precariedade? A gente aguenta, né? Aguenta. Meu Deus do céu. Bem, e nós moramos lá, quer dizer, na Espanha, tivemos problema nenhum. E Carlos decidia, levava para a França, levava para a Itália, né? Eu de dona de casa e mãe de bebê pequeno, né? Acho que foi a única vez que eu fiquei com ele.
eu me senti livre, sabe o que? Eu toda vida ganhei meu dinheiro. Fui dona de dinheiro, e aí eu não tinha dinheiro, eu dependia dele. A cara, coisa horrorosa, dependendo de você, pedir dinheiro para fazer compra, pedir dinheiro. Ai, que horror. Mas, enfim, foi um tempo assim, muito legal na Espanha com esse trabalho. Tá? E era um trabalho que era no centro de Madrid e nós morávamos num apartamento alugado, uma região mais afastada, mais mas foi muito bom, foi super legal. Inclusive eu tinha um pediatra maravilhoso, fiquei grávida de segunda filha lá, e tive assim, um tratamento médico, que é tudo público, né? Faz médico, maravilhoso também. E aí, em 79, teve a abertura. E eu falei, cara, vamos embora, não. Vou ficar pelo menos até a filha nascer. Falou, vamos, sabe por quê? Se não formos, não vamos mais nunca. Você vinha por causa disso. Viemos em julho de 79. A neura era tamanha que ele passou a viagem toda buscando nas pastas, as coisas deles, tinha algum papelzinho. O que não tinha anistia não tinha saído ainda, né? Anistia em agosto, então foi um pouquinho antes da anistia. Vocês sabiam que ia ter anistia? Assim? Não, mas nós entramos, eu sei, porque foi em julho, né? Foi em julho, chegamos. Estava Eu sei que, mas era um favor, não eu, dele. Entendeu? A viagem toda, aquela coisa, aquele medo de, sei lá, que ele já era pai de menina e a outra estava na barriga, né? Já não dava brincadeira, ninguém sabia né? direito, né? Que anistia que era essa, o que ia acontecer, Não, se era de ninguém verdade, sabia. né? Ninguém sabe. Então, chegamos aqui, e aí eu vou resumir para vocês uma palavra. Eu, Cecília, tinha trabalho, tinha uma vida estabelecida na pobreza que eu escolhi, mas estabelecida. Ele, que era professor da PUC, quer dizer, deixa eu ver. E nós chegamos com a mão na frente outra vez. Eu demorei 10 anos. Tinha um trabalho assim, há 3 anos, 2 anos, entendeu? A PUC não aceitou ele de volta, ele chegou a pedir? Ele chegou a pedir e depois tinha um padre lá na PUC, fala que não era um padre muito popular, não, mas foi esse padre que deu a mão para ele. Ele procurou no departamento de sociologia, porque ele fez sociologia nos Estados Unidos, aproveitou que estava nos Estados Unidos e fez sociologia da New York University. Mas a chefe era Miriam, era famosa, não sei se era famosa, Miriam. Tá. Ela não aceitou. Então, assim, ele conseguiu trabalho de junho, ele acabou conseguindo, ele doutorado, mestrado em sociologia e tudo, né? Ele conseguiu na Fundação Getúlio Vargas, depois ele foi chamado na PUC, mestrado. Mas eu estava ainda. O que eu aproveitei? Aproveitei para
fora para fazer mestrado, para fazer doutorado, que eu não tinha feito isso tudo nessa época. Já com as filhas, né? Já com as filhas. Nós convidamos o Zé Sérgio para vir também fazer entrevista, mas ele pediu desculpa que ele não podia hoje. Eu gostaria tanto. Ele foi meu orientador Sim, eu sei. de mestrado, né? Um grande amigo Doutorado. nosso, né? Pois é. O doutorado eu fiz na própria Fiocruz, né? Mas era trabalhando, que eu fiquei fazendo, né? Lembra aquele quadro do Jô Soares fala, je vais the back, né? Tinha um quadro dele, o Rio de Pico. Era meu caso, eu vivia. Entendeu? Fiz traduções, trabalhei na Unicef, trabalhei como consultora da Secretaria de Educação, mas era tudo tempo marcado, acabava, acabou, né? Até que eu... E vocês, depois que voltaram, mantinham contato com o Adriano ainda? Sim. Eu, assim, sabe que eu não me lembro do Adriano estava vivo, ninguém estava vivo. Sim, sempre. E tinha um padre também, que eu acho que chamava Padre Agostinho inteiro. Agostinho era o secretário-geral dele, com quem a gente mantinha também a relação. Aí, quer dizer, foi esse tempo. Outro dia eu estava lembrando desse tempo, 10 anos depois que eu voltei. Porque aí eu fiz quase 5, né? É outra história. Mas, porque a minha filha, essa que ela começou a chorar. Porque ela tem 9 anos que ela terminou o doutorado em Direito Internacional e está sem vaga, uma bolsa pequena, entendeu? E aí, quando nós chegamos, tivemos a segunda filha, a gente, quando casou, a gente falou que ia ter 3 filhos, ou filhas. Tá? E aí, a gente falou assim, eu falei, cara, de jeito nenhum, nós não estamos conseguindo chegar ao fim do mês. Nós passamos numa, sabe? Às vezes precisava recorrer a mim. Eu acho que não tem sentido. Quando eu disse na minha terra, é um ditado. Toda criança vem com o pão debaixo do braço. Eu falei, então tá, então vamos ao médico. Porque na cintura já tem 42 anos. Então, a minha filha, que está grávida agora, nasceu no dia 43. Naquela época, quando eu fiquei grávida da primeira nos Estados Unidos, o médico ia regalar o olho. Porque lá, inclusive eu tenho um livro até hoje, Pregnancy After 45, que é a coisa mais de risco que tem embaraço, a gravidez depois de 35 anos, para ele. Então ele me monitoraram no final da gravidez, era todo dia no hospital, sabe? Monitoraram. Quando nasceu a menina Bela, com 3,650 kg, de parto normal, eu só acreditava. Pequenininho, o bebê enorme. Só que essa filha, o Papai do Céu levou. Ela teve um câncer quando tinha 10 anos. Câncer muito agressivo. Uma coisa assim, inexplicável.
Mas o que eu queria falar do Pombo de Brás é que quando a Miriam nasceu, os bicos começaram a aumentar para mim, entendeu? A PUC me chamou, não como professora da PUC, mas para fazer parte de um grande projeto. Eu fiquei 3 anos. E fui assim, fui de bico em bico até entrar no curso. Né? Então foi o tempo que eu fiz mestrado, doutorado, mas ao mesmo tempo eu tinha muita experiência, inclusive trabalho de campo. Zé Sérgio sabe disso. Né? Meu trabalho de graduação já foi uma etnografia feita. Aí fez a etnografia dos trabalhadores. Isso. Foi a monografia. E você tem ela aqui? Eu acho que eu tenho. Eu tenho umas coisas escondidas assim, em cima do meu escritório. Eu acho que eu tenho. Pois é. E o mestrado foi sobre a Vale? O mestrado foi sobre os trabalhadores da Vale, chamado Homem de Ferro. 10 anos depois que eu... Então, em 97, a Vale foi privatizada. 10 anos depois que eu fiz os Homens de Ferro, o pessoal da Vale ficava atrás de mim: você tem que voltar, porque mudou muito depois da Vale privatizada e tal. E aí, eu falei, eu apresentei um projeto, sempre fui aprovada e voltei. Tá? E aí, o que eu fiz? Eu escrevi um livro. Essas coisas eu tenho. Eu escrevi um livro que eu juntei um pouco a primeira parte dos Homens de Ferro, que foi esse tempo da Vale estatal, né, com o período de transição e o momento atual. E aí o título é De Ferro e Flexíveis. Já na época da você do trabalho, na época do trabalhador flexível. Eu acho assim, das coisas que eu escrevi na vida, uma das coisas que eu mais gosto é esse, porque foi maravilhoso. Primeiro eu estava com medo, com criança pequena, indo para Itabira, uma vez por semana, todo mês, para fazer trabalho de campo na Vale, né? Vamos dizer, no campus da Vale, no território da Vale. Então, eu acho que eu fiz bem, mas não tinha a maturidade que eu tinha no escrevi. Posso perguntar um pouquinho? Pode. Eu ia dizer, acho que a gente meio caminhando para encerrar, né? Isso, só assim, com um interesse muito, muito específico. Porque antes da gente começar a entrevista, você me falou sobre os padrões operários, né, que isso já era. Mas naquela época que você ficou ali com a sua amiga, né, com a Elusa, né, vocês falavam dos padres, se falava assim, esses são padres operários, se fazia essa referência? Não. Ou era assim, meio Não. todos padres belgas, era um pouco assim? Os padres belgas eram os padres bonitos. E eles trabalhavam na fábrica? Ou Não, eles não. ficavam na comunidade? Eles ficavam na comunidade, trabalho na comunidade. Então não falava assim, não, aqui tem um padre operário que trabalhava numa fábrica específica, isso não não, te vem na eu cabeça. eu não convivi com o padre operário. Tá? Os padres que eu conheci, o padre de esquerda, desse MPL, né, que entraram nisso. Agora, esse cara, só que eu estou lembrando agora, mas eu não sei a história dele, tá? Esse cara que eu falei que eu fui pedir para soltar, que a mãe estava um bebê pequeno, ele era
E esses padres belgas depois se perdeu o contato? Esse Será que aí eles eu foram perdi porque embora? nós fomos no exterior. E aí acho que também uma E quando repressão. nós voltamos, por exemplo, quando nós voltamos, a gente tentou articular um pouco, entendeu? No início, na construção do PT, a gente começou a participar, depois nós não gostamos do PT. Não entramos, não somos. Quer dizer, nós gostamos do PT, mas não somos do PT, entendeu? Não gostamos do PT do Itacara, do PT do Rio, da Brigalhada, uma coisa assim, muito superficial, sabe? Então, meu marido tem mais informações sobre esses movimentos operários, porque acho que quando ele voltou, ele ainda teve uma coisa com isso. Dessa cooperação internacional, Tinha. Agora, eu disse, quando nós voltamos, eu falei, cara, porque nós vivíamos, não é que vivíamos às custas, nós trabalhávamos, né? Quer dizer, eu trabalhava. Eu queria muita essa simulação, uma instituição internacional, sabe? Eu falei, cara, vamos abandonar isso, entendeu? Acho que tá. E a gente, acho eu, que a gente participou de muitas reuniões dessa, tinha um nome, não sei se Zé Sérgio falou, tinha um nome desse movimento operário depois. Era pastoral mesmo, porque a pastoral continuou, né? Continuou. Eu sei que a gente teve um pouco essa influência. E algumas ONGs também se formando. Se formando, O SEDAC vem lá do Comitê Católico. Gente, um operário fantástico, Ferreirinha. Ferreirinha, a mulher dele, que eles se moraram em Paris. A gente ficou hospedado na casa deles. A gente ia para a reunião em Paris. Mas aí eu tenho um amigo que tinha trabalhado no Cajamaica, um amigo do Ferreiro Cláudio Nascimento. Sim. Enfim, todas essas coisas, quando a gente... é uma referência importante também nesse mês, né? Muito importante. Era uma grande pessoa. Ele é um grande... Eu cheguei a conhecer no Cajamaica. E a Elusa? Continua também trabalhando nessas coisas. Ela também se casou, mora em Recife, tem 2 filhas também. E a gente se comunica, né? Não tanto quando eu gostaria, porque eu sou meio antissocial, entendeu? Eu tenho tanta coisa. Às vezes eu me sinto antissocial. Mas é uma grande amiga, uma grande pessoa. Você gostaria de passar o contato dela para mim? Não, eu posso. Vou te falar uma coisa, você manda seu WhatsApp para mim, tá? Eu vou te dar o meu celular e aí eu passo contato de Maravilha. Entendeu? Porque eu acho que lá ela continua, acho que ela continuou mais do que eu, porque o que acontece, isso que eu queria comentar. Que quando nós chegamos, primeira coisa, eu tinha que arrumar coisa para fazer. Eu fazia tradução para essa editora, esse amigo, acabou fez a editora, fazia tradução, fazia coisas assim. E alguém me falou, olha, entra no mestrado do IESAI. O IESAI era da Getúlio Vargas. Era o mestrado de educação da Fundação Getúlio Vargas.
fazer uma pesquisa. E a sua entrada é o resultado dessa pesquisa. Eu fiz, né? E entrei. Então, entrei no mestrado. Aí, teve o negócio da terceira filha. Quando eu acabei o mestrado, aí eu entrei para a Fiocruz como professora visitante. Tudo sem vínculo, né? Todos, está vendo? Tudo sem vínculo. Professora visitante. Grávida, da terceira. Porque o pão veio debaixo do braço, mas veio em cima dele. Bem, aí fui para a Fiocruz. E aí veio, quando veio o concurso, isso foi 89. Quando veio o concurso, eu passei, eram 5 candidatos, o pessoal foi saindo, ficaram 2, eu ganhei o primeiro lugar. Fiquei. Imediatamente eu comecei a receber tarefas pesadíssimas. Entre elas, não é assunto aqui, mas o mestrado e doutorado da USP estava no chão. Estava no chão. Doutorado, nota D, antigamente era por D. Mestrado, nota antes do D, né? Não, D, doutorado, nota E, mestrado, nota D, uma coisa assim. E aí o diretor da escola me deu a tarefa de arrumar aquilo. Entendeu? Aí eu pensei muito, falei, gente, eu vou continuar a trabalhar com as questões sociais, que são aquilo que eu escolhi da minha infância, mas eu não vou continuar a fazer esse trabalho voluntário, né? Voluntário que a gente faz da minha movimento, para outro, porque não dava. Aí você cuida de filho, você não faz nada direito. Então, desde que eu entrei para a Fiocruz, e a Fiocruz tem uma coisa fantástica, e eu falo isso comparando com a PUC. Desculpa, comparando. Eu trabalhei 3 anos na PUC, numa pesquisa que se chamava Configurações de Situações de Pobreza. Nós fomos uma das maiores perguntas. Nós apresentamos essa pesquisa 17 vezes. Todo mundo, ai meu Deus, nada aconteceu. A Fiocruz não. A Fiocruz tem um compromisso direto com banquinhos, com maré, com a população que precisa. Entendeu? Isso é muito direto. Isso, assim, para mim foi, sabe o que eu chegava lá aqui, meu lugar? Eu cheguei e achei o meu lugar ali. E foi esse, né? Esse lugar em que você pode juntar a ciência que você faz com o social, com questões, só para vocês terem ideia, nesse momento, nós acabamos de fazer uma pesquisa com os presos idosos. Entendeu? E já conseguimos várias coisas do Ministério Público para eles. Nós conseguimos através da pesquisa, não porque fomos lá fazer o trabalho. Entendeu? Então, a minha entrada para o curso significou assim, o meu trabalho pessoal voluntário. Eu, conscientemente, dei um fim, né? Mas sabendo que eu estava no lugar e que a questão social estava sem deixar o sonho, né? Que linda trajetória, né? Muito emocionante. Tudo isso.
Porque tinha a própria monografia comprometia. Sim. Eu me lembro da UFRJ estudando Marx, né? Porque todo mundo era apaixonado por Marx. E aí o que eu resolvi fazer? Eu resolvi transformar o Marx em leitura que todo mundo entendesse. Meus colegas todos quiseram, né? Porque... E aí eu tomei uma decisão. Tudo que eu escrevesse seria para as pessoas lerem. Não seria para refrescar. Eu cumpro essa tarefa. Tudo que eu escrevo é... Sustentação da educação de base. Você entendido. A matéria. Mas eu vou pescar. Alexandre, a Laninha ficou com uma pergunta na cabeça. Ela fica falando que ela vai com vergonha. Você Falar. Você me fez perguntar, sim, sim.